Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e hoje, né, nós estamos aqui com uma noite mais fria, né, em pleno outubro, caminhando já para o verão, né, ainda mais hoje que nós temos uma amiga lá de uma terra mais quente, né, do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui no frio. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para estudar a nossa doutrina, né? A doutrina do nosso querido Mestre Jesus, e que os bons amigos espirituais trouxeram até Kardec, né? Ele foi organizando essa doutrina maravilhosa. E como é de costume, né, nós sempre iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né, realizado pela nossa amiga Solange. Solange, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Tânia? Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Glória cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho dos pergaminhos brasanados e inúteis da vaidade nos prazeres mentirosos que procedem do sepulcro. A ciência cristaliza as que lhes dizem respeito, nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. O livro Caminho, Verdade e Vida, lição 119, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos convidar a nossa amiga Keila. Keila, querida, seja bem-vinda para fazer a nossa oração inicial. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Vamos lá, então, né? Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer os mentores espirituais que nos amparam, que nos guiam, que nos orientam, e que as nossas vibrações possam encontrar os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que se encontram no leito dos hospitais, que se encontram nas casas de repouso, nas casas de recuperação, nos orfanatos, e que toda essa vibração encontre também toda a nossa família, todos aqueles que nós amamos, que encontre também aqueles nossos irmãos que nós ainda estamos aprendendo a amar e que ainda estão aprendendo a nos amar. Que a nossa irmã Fernanda, né, seja iluminada aí nesse nosso estudo, inspirada, para trazer para nós a palavra do Cristo, seus ensinamentos, e que nós possamos permitir que essas palavras encontrem em nossos corações terra fértil, né, para que possamos ser mais pacientes, tenhamos mais compaixão para com os nossos irmãos, e que, principalmente, que coloquemos em prática todos esses ensinamentos, né, que tenhamos aí um bom estudo. Que assim seja. E assim será, né? E antes de convidar a nossa convidada, né? Ó, vamos chamar a nossa amiga Odília, que irá
ler para nós um fragmento do Evangelho. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria, por penhor, senão as luzes daquele que a houvessem concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido dele o ensino. Admitida de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe que o pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto de prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade de ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, Autoridade da Doutrina Espírita. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. E agora, né, nós vamos convidar, né, a nossa querida Fernanda, né? Eu falo assim, eu não conheço a Fernanda pessoalmente, gente, mas eu tenho, assim, um carinho muito grande, né? Porque a Solange fez com que a gente conhecesse a Nandinha. Então, né, é a segunda vez que a Fernanda está aqui conosco. A Fernanda é lá do Rio de Janeiro, né? Nós já brincamos que nós estamos aqui no frio e ela já está lá no calor, com 20 e poucos graus, 21, né, Fernanda? E com todo esse carinho, nós te recebemos, amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa noite, companheiros. Boa que a noite. paz de Jesus esteja conosco, para que nós possamos fazer um estudo reflexivo, né? A gente não se propõe a fazer palestra, mas como a Tânia bem disse, é um estudo, onde a gente vai fazer algumas colocações e ponderações e que a gente convida a todos a refletir sobre essas ponderações. De vez em quando, nós temos que voltar à base, para refletir na base. Porque nós somos engolidos, muitas das vezes, por reportagens, por textos, por colocações até de outros companheiros, de outras denominações religiosas, que vão nos trazer alguma dúvida, vão nos trazer alguma ponta solta na nossa reflexão sobre o espiritismo. Então, vez ou outra, nós fazemos alguns estudos que são para
aprofundar um pouco esses temas que nós conversamos quando estudamos o Livro dos Espíritos, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos o Livro dos Médiuns, quando estudamos a Gênese, Céu e Inferno e as obras póstumas, mas sempre com o viés daquele livro. E mesmo que façamos parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, ou ainda do estudo avançado da doutrina espírita, nós sabemos que, vez ou outra, a gente se depara com um texto que nós já lemos tantas e tantas vezes e que parece que a gente nunca tinha percebido algum detalhe. Então, a gente vai se aprofundando, a gente vai ouvindo uma coisa aqui, relembrando de um texto ali, para vir completando a nossa concepção ou as nossas reflexões de estudos mais simples. Gente, minha internet está ficando meio fraca. Se eu falhar a voz, vocês me avisem que a gente retoma o fio da meada, que eu estou vendo aqui, de vez em quando aparece um negocinho assim girando. Não, para nós é normal, Fernanda. Então tá bom, mas é porque eu vi baixar aqui um pontinho no meu sinal, então já estou avisando que essas coisas, né, gente? A gente nunca sabe. Enfim. E aí, meus amigos, Manuel Filomeno de Miranda, lá no capítulo 19 do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, uma obra publicada em 2012, vai nos dizer que o mundo vive uma pandemia. De quê? Em 2012, a gente vivia uma pandemia de quê? O que vocês acham? Que não era da Covid, né, gente? Que foi só final de 2019 início de 2020. Pensem aí, 30 segundinhos. Qual será a pandemia que Manuel Filomeno de Miranda vinha declarar que o mundo vivia? Loucura? Obsessão. Obsessão. Não deixa de ser uma loucura, né, Tânia? Você nem deu um chute tão fora. Manuel Filomeno de Miranda estudou profundamente obsessão durante 30 anos, quando ele se apresenta para Divaldo Pereira Franco, ele vai falar que eles vão começar um trabalho e que, quando ele desencarna na Bahia, ele continuou seus estudos sobre obsessão. Então, vamos concordar todos que parece que a pandemia aumentou de obsessão, com reflexos claros aonde? Na psique humana, que é onde a gente sabe que há o desgaste do corpo físico, né? A obsessão, ela pode começar como simples, como subjugação e depois como fascinação, ou tem casos que ela já vai na fascinação ou na subjugação direto. Mas ela é um assédio insistente de um espírito e que pode danificar o corpo físico por conta daquela ação insistente. Se vocês duvidam disso, leiam, além das obras de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, que você vai ver ali o assédio que Margarida sofre e que causa um profundo desgaste a ponto de quase levá-la à desencarnação. Uma obsessão. E por que eu estou falando de obsessão se a gente botou um título aí curioso? Espíritos, o que o Evangelho não nos conta, mas Kardec estudou. Por quê? Nós estamos numa retomada dos valores morais do Cristo. Todos nós estamos sendo chamados para que façamos a nossa transformação moral, tendo como base a moral cristã. Ele não é nosso modelo e guia, companheiros. Alguém tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida de que o Espiritismo ampara-se na moral cristã? Tem dúvida, Tânia? Tu está assim? Olha,
Porque há companheiros nossos espíritas que têm dúvidas sobre isso. Há companheiros que acham que o espiritismo no Brasil tomou uma vertente religiosa. Mas Allan Kardec, desde a primeira obra até a última, vem nos trazer Jesus como modelo e guia da humanidade. E como seus ensinamentos morais, algo que deva ser seguido. E aí, quando a gente mergulha na personalidade do modelo e guia, porque se Jesus é um modelo e guia, nós temos que estudar o modelo, né? Como é que a gente pode seguir um modelo e guia se a gente não estudar profundamente o modelo? Que modelo é esse que a gente quer seguir? Algo que se torna modelo para nós precisa ser estudado. Mas quando nós vamos nos aprofundando nessa questão do modelo e do guia, nós vamos descobrir que o modelo e guia era judeu. Que quando esteve na Terra, seguiu os preceitos judaicos. Que ainda recomendou a Pedro que ele cuidasse das suas ovelhas, e primeiro das ovelhas desgarradas de Israel. Que modelo e guia é esse? Se ele seguia Jesus, se Jesus era um judeu, se ele seguia, embora hoje nós saibamos, governador do nosso planeta, um ser crístico, que veio ele mesmo trazer a mensagem de Deus para todos nós, mas nós somos compelidos a pensar e a refletir. Se Jesus veio dar cumprimento à lei, que lei é essa que nós devemos entender? Qual a lei que nós devemos seguir? E aí, Allan Kardec vai nos falar, meus amigos, lá no capítulo 11 do livro Céu e do Inferno, sobre uma lei que deixa muita gente que está entrando no espiritismo e que é afeito a outras denominações religiosas, que deixa essas pessoas que estão entrando agora com muita dúvida. Allan Kardec vai falar sobre a proibição de evocar os mortos. Eu sei que para nós que somos espíritas, isso parece um assunto meio de como chover no molhado, né? A gente sabe que a gente pode se comunicar com os mortos. Qual o problema? Mas como é que a gente se posiciona quando alguém vem falar isso? Será que nunca surgiu uma duvidazinha na sua mente? Nunca surgiu um quê de por que o companheiro fala isso com tanta firmeza, com tanta sabedoria evangélica, e eu só posso me colocar com sabedoria espírita, com o conhecimento espírita? Então, eu conheço muita gente, também espírita, que quando é colocado numa situação dessa, fica com dúvida. Porque a verdade é que está lá no Antigo Testamento sobre a proibição de evocar os mortos. Está escrito textualmente. Allan Kardec vai falar isso e vai considerar que o contexto espiritual, ou seja, a mensagem do Deus único, e o histórico, né? Todos os líderes precisavam atribuir as suas ordens ao divino, foi o motivo que levou Moisés a fazer tal proibição. Por quê? Porque ele precisava reprimir todos os abusos que afastariam os homens da proposta divina. Então, Moisés ele tinha um grande foco, trazer o Deus único. Trazer aquele em que os homens precisassem concentrar o seu olhar. Porque, meus amigos, nós somos ainda uma raça, como diria Jesus, adúltera e infiel. Nós modificamos facilmente a nossa oração,
ao invés de enviar para Deus, para qualquer outro que seja menor do que ele. Quem não faz isso aí? Vou pedir para Bezerra de Menezes, pela saúde do meu parente. Vou pedir aqui para Sheila, que ela possa trazer da farmacopeia do espaço. A gente ainda usa umas palavras bem bonitas, da farmacopeia do espaço, aquele remédio que vai curar. Porque nós precisamos de uma referência. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade ainda de falar com Deus. Eu penso em Deus e falo com Jesus. Eu não consigo falar com Deus. Deus, cadê? Aí vem Jesus na minha mente. Fernanda acredita que Jesus é Deus? Claro que não, a gente sabe que não é. Mas a referência para nós, que ainda usamos do concreto para chegar no abstrato, tal qual crianças que ainda somos e estamos a caminho, necessita desse rosto idealizado, dessa forma idealizada. Concordam comigo? E tem gente que acha Jesus também ainda muito distante. Então, é mais fácil ter o mentor da casa. Olha, eu não estou nem falando dos médiuns videntes, porque os médiuns videntes realmente vão conviver com esses irmãos de forma mais próxima. Vão conseguir ter essa interação. A minha casa espírita, aqui em Cabo Frio, chama-se Casa René Peça. Eu já contei a história de René, acho que da primeira vez que eu estive aqui. O René foi um médico encarnado. Eu conheci a esposa, as filhas. Ele não é um ser lá do século passado. Quer dizer, ele até é do século passado, desencarnou no século passado, mas é porque o século passado está muito recente ainda. Mas ele não é uma pessoa que eu não conheci. Eu conheci, eu fui à palestra de René. Então, as pessoas lá no centro, na casa espírita, elas ficam, às vezes, vamos pedir a doutor René para ele nos ajudar. Aí eu fui na Casa Maria de Magdala, que foi a casa base, onde René desenvolveu o seu trabalho, onde ele abriu esta casa para assistência aos soropositivos, na época, né, na década de 80, onde René, eu pude ir lá conversar com as pessoas que conheciam o René, e eu fui abraçar a filha dele, a esposa dele, e eu olhei assim, deve ser muito estranho para você ouvir Casa René Peça, elas muito, porque na visão delas, ele é apenas o pai delas. Mas para os companheiros da Casa René Peça, e muitos que nós não tivemos esse contato, René é meio que aquele pontinho de luz no mundo espiritual que a gente se relaciona. Ai, Renê, estou orando aqui para você por causa da minha saúde, porque o meu parente, porque... Então, nós, se hoje somos assim, imagina Moisés naquela época, que o povo era muito mais materializado, que o povo ainda estava acostumado, e era muito mais terra a terra. Acordar, trabalhar, olha, fazer a roupa que vestia, plantar a comida, criar o cordeiro para abater, depois se alimentar. As famílias judaicas eram aquelas famílias onde o pai era a pessoa central. E se o pai morresse, a guarda da família inteira ficava com o filho mais velho. Se ele já tivesse constituído família, ele vinha morar todos juntos. Já imaginaram uma situação tribal? Era assim, tribal. Onde eles estavam todos ali reunidos e juntos. Então, era óbvio que o homem daquela época buscasse nas divindades alguém que o pudesse socorrer. Então, Moisés veio dar àquele povo um Deus único e proibiu esse tipo de troca. Porque o mundo espiritual já existia, né, minha gente?
E se hoje o mundo espiritual já quer se relacionar com a gente, o povo daqui, quando desencarna, não quer parar de beber, não quer parar de comer, não quer parar de ter as sensações que tinha. Imagina naquela época. Os espíritos não tinham quase colônias no mundo espiritual. Eu fico imaginando isso, gente, porque as colônias elas vão sendo criadas pelos espíritos que vão plasmando essa vontade de viver em comunidade. Só a gente lê lá Nosso Lar e a gente vai ver. Existem colônias transitórias, como a do Lar Fabiano de Cristo, que é uma colônia transitória, a gente vê lá em Libertação, ela se muda de lugar, mas ela é uma colônia de socorro emergencial. Mas, naquela época, o mundo espiritual devia ser muito mais árido. Você está inventando isso, Fernanda? Não, quem conta isso para a gente é Jesus, quando ele fala sobre o espírito impuro, aquele que vai cansado, abandona um homem, vai andar, encontra um ambiente árido, e cansado de andar e não encontrar lugar nenhum, retorna para aquela casa, ou seja, para aquele homem, e vê a casa arrumada, e ele vai, toma mais outros 7 espíritos, e volta e retoma a casa de novo. A gente já não estudou isso? Era um ambiente muito árido. Seres muito apegados. Então, Kardec, quando ele vai explicar de Moisés, a gente precisa ver como é que era naquela época. Era preciso se restringir, ser mais incisivo. Mas Kardec vai nos lembrar que há 2 partes distintas nessa lei de Moisés, né? A primeira é a lei de Deus, invariável, não muda. A segunda era uma lei civil ou disciplinar, essa sim variável, mais voltada para os costumes daquela época. A lei de Deus foi aquela promulgada no Monte Sinai, e que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que já virou até novela na Record, num ponto de vista evangélico. Observar uma característica dos 10 mandamentos? Tirando o primeiro, todos os outros é não, 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 não. Significa que o povo fazia tudo isso, né? Então, a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, não tomar seu santo nome em vão. Como o povo ainda faz isso, né? Eu digo para vocês, dos meus alunos, tia, eu juro por Deus, eu não juro que você já está mentindo. Porque se jurou, já é mentira. Então, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A humanidade não consegue ainda cumprir a lei mosaica. Nós ainda estamos no caminho para conquistar as virtudes que a lei mosaica nos oferece. Mas, graças a Deus, temos aí Jesus que vai reduzir essas duas numa lei única, nos facilitando a compreensão. Por quê? Porque nós estamos, vocês podem não acreditar, mas nós já evoluímos muito. E já conseguimos compreender o sentido abstrato de cada um desses pontos. Então, eu posso ainda não amar a Deus sobre todas as coisas que eu tenho, materiais. Mas se eu já amo a Deus sobre todas as coisas materiais que eu tenho, eu preciso aprender a amar a Deus sobre todas as minhas verdades. O amor que eu tenho para Deus me permite fazer
aquilo que é certo ou eu ainda faço aquilo que eu acho que tenho que fazer? É a minha verdade que ainda impera ou é a verdade de Deus? Então, se nós pararmos para pensar, cada item aqui, ela tem um reflexo no mundo físico e um reflexo no mundo espiritual. Então, eu posso dizer assim, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe de forma física. E eu já honro meu pai e a minha mãe na forma espiritual? Ou apenas cumpro com a obrigação? Todos nós podemos passar por essa situação. Eu posso não furtar fisicamente, mas posso ainda furtar o momento de paz do meu companheiro. Quando eu faço algo que roubo a paz dele, roubo o momento de tranquilidade dele. Então, nós, seres humanos, estamos evoluindo a nossa compreensão. Então, imagine Moisés, ainda com o povo tão materializado, e esse povo materializado ainda gostava de procurar o plano espiritual para conseguir as coisas. E vamos combinar, né, gente, que aqui no mundo físico ainda tem muita gente que procura o plano espiritual para conseguir as coisas. E nós não estamos nem falando das nossas orações a Bezerra de Menezes, a Renê e a qualquer outro espírito. Mas há muitas religiões espiritualistas que ainda promovem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico com esse objetivo. Então, quando isso acontece, o que você está proporcionando? Você está criando um vínculo com aquele mundo espiritual, com aquele ser, que depois, para cortar, é muita evangelização no espírito, porque você quer se livrar dele e ele não quer sair da sua casa, porque você abriu as suas portas. Estou falando alguma besteira, gente? Se eu estiver falando uma besteira, se vocês não tiverem coragem de falar para mim, bota no chat, que aí a gente vai ler. Aí eu leio. Fernanda, não é bem assim. Ô, Fernanda, eu não entendi isso aqui que você comentou. Fiquem à vontade, tá? Porque aqui nós somos quantos? 15 pessoas. Então, está sendo gravado, mas a gente tem a oportunidade de trocar uma reflexão aqui. Então, onde é que Moisés colocou essa lei? Então, primeiro, está lá no Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não se contaminem. Aí eu tirei, tem uma pegadinha aqui, hein? Vamos ver se quem vai prestar atenção, que eu tirei isso da internet. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Isso está certo ou está errado? Quem viu a pegadinha, me diga. Ninguém viu a pegadinha? Não se contamine. Procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Vou falar a segunda, Deuteronômio 18, 10 a 12. Vai pensando, Solange. Não se ache no meio de ti quem que consulte os espíritos dos mortos. Quem praticar estas coisas é abominação ao Senhor. Aí a gente já faz assim, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo alguma bobagem? Será, gente, que a gente está fazendo alguma bobagem esse tempo todo sendo espírita? Será que a gente realmente está fazendo alguma bobagem? Já acharam a pegadinha? Não? Gente, a palavra médium surgiu com quem? Foi com Kardec?
Mas as traduções bíblicas usam a palavra médium, algumas. Médium não existia na época de Moisés. Então, quando você vê isso, se a gente procurar direitinho, numa Bíblia mais original, não é isso que a gente vai achar. A gente vai achar o texto original. Mas é isso aí que a gente, quando procura na internet, acha. O contexto da proibição, eu procuro aqui daqui a pouco, porque na internet aqui só está me mostrando médium. Terrível isso, né? Aqui, ó, toda vez que eu coloco aqui para procurar, que eu já fiz esse estudo em outro local, se você coloca, tá aqui, ó, não recorram aos médiums. A Bíblia Sagrada Online, não recorram aos médiums. Já aqui, ó, esse aqui é o verdadeiro. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Essa é da Almeida Corrigida e Fiel. Ah, essa sim está o texto verdadeiro. Porque as novas versões bíblicas incluem esse vocabulário. Só que nós sabemos que Moisés não estava falando de médiuns. Como é que a gente pode provar isso, Fernanda? Bom, nós temos alguns contextos bíblicos, inclusive, que desmentem isso, com o próprio Moisés. Então, no contexto da proibição, ela se referia a práticas como o quê? Necromancia, adivinhação. Necromancia, todo mundo entende? Falar com os mortos, querer falar com os mortos que se foram para poder conseguir algum benefício. Adivinhação e outras formas de feitiçaria que eram comuns nas nações pagãs. O povo de Israel foi, então, instruído por Moisés a não se envolver nessas práticas, que eram consideradas detestáveis e abomináveis por Deus. No entanto, nós temos outras passagens espíritas no Antigo Testamento. Por exemplo, em Números, no capítulo 11, versículos 24 a 30, nós temos um episódio que envolveu dois personagens interessantes, Eldade e Medade, que recebiam espíritos e profetizavam à época de Moisés. Aí Josué, que era muito próximo a Moisés, foi lá e denunciou os dois a Moisés. Só que, ao serem denunciados, Moisés os elogiou. Por quê? Porque Moisés tinha o hábito de se comunicar. Só que só quem poderia se comunicar eram as pessoas que faziam parte da tenda de Moisés. Eles entravam num determinado local e ali dentro todo mundo poderia se comunicar com os espíritos do Senhor. Só que Eldade e Medade eram um casal e eles já faziam isso. Só que eles fizeram fora dessa tenda. Quando eles fizeram fora da tenda, Josué foi lá reclamar com Moisés, porque queria que Moisés falasse a todos que eles não eram considerados. Pelo contrário, Moisés elogiou e falou que eles deveriam continuar com a prática. Então, o problema era falar com os espíritos? Isso está em Números, capítulo 11, versículos 24 a 30. Depois convido vocês a ler a história bem melhor e bem mais pormenorizada. Em Atos dos Apóstolos, aí sim, já depois de Jesus, nós temos no capítulo 8, versículos 26 a 31, um caso sobre o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe recebe a visita de um anjo, que nós chamamos de um espírito manifestante, que lhe disse para ele ir até a Banda do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e foi. Na estrada, ele vai encontrar com um homem numa carruagem. E esse homem era um alto funcionário de uma rainha etíope, e ele acaba falando o texto do profeta Isaías, que Filipe vai explicar para ele.
Bom, naquela época, a palavra espírito não era Espírito Santo, era espírito mesmo. Assim como não existia a palavra médium na época de Moisés, os apóstolos não tinham ainda, não existia ainda a concepção da Santíssima Trindade. Então, o espírito era espírito mesmo. Assim como Paulo se comunicava com Estevão. Então, o que nós vamos ver é que existem todos esses fatos. Em Mateus, em Marcos e em Lucas, em 3 episódios, versículos e capítulos distintos, nós vamos ver, então, aí a maior prova de que o problema não é a comunicação com os espíritos, que é quando há a transfiguração do Tabor. Todo mundo conhece a passagem da transfiguração do Tabor, no Monte Tabor, até aquela música linda do Pedro vai descrever da transfiguração do Tabor, quando Pedro, Tiago e João estavam ali caídos em sono, e quando eles veem a transfiguração com Jesus, e vem também 2 espíritos, um a cada lado do Cristo. E eles ficaram até desconcertados. Um desses espíritos era Moisés. Estranho que o legislador de uma lei venha ele mesmo, novamente, para se comunicar com Jesus, quebrando a própria lei que ele faz. Então, nós não temos problema quanto a isso. E por que isso é importante? Esse registro fica muito claro, para que os homens entendessem que o próprio legislador do Levítico, Moisés, não queria bem dizer isso sobre a comunicabilidade com esses espíritos. Bom, meus amigos, por que é importante a gente lembrar disso? Nós abrimos o nosso estudo falando dessa pandemia que existe sobre a obsessão. Faz-se cada vez mais importante nós sabermos orientar os companheiros que chegam até nós assim, com um monte de problemas, todas de ordem de influenciação espiritual. As pessoas andam tristes e não sabem por quê, sobrecarregadas e não sabem por quê, cansadas e não sabem por quê. E na base disso tudo, existem as suas sintonias com o mundo espiritual. E muitas têm medo, até de aceitar uma oferta de palavra nossa, porque elas creem firmemente que a nossa religião, que a nossa filosofia, que esse caminho que nós resolvemos seguir é uma abominação diante dos olhos do Senhor. Muitas das coisas que eu vivi quando era criança, e que Solange também viveu, que era uma coisa simples, por exemplo, como a gente comer um docinho de São Cosme e Damião, hoje viraram abominações aos olhos das crianças. Era uma coisa tão natural na minha época. Minha mãe, que era católica, adorava me mandar com a bolsa cheia para levar doce para as crianças. Hoje as crianças acham isso abominação e repudiam os seus colegas por conta disso. E existe uma coisa terrível em que eles próprios não querem nem conhecer a história do seu próprio país, das próprias culturas do seu país, porque acreditam fielmente que esses irmãos, eles são o reflexo do demônio, que essas culturas trazem o reflexo do demônio. Tudo por uma má interpretação do que está contido na Bíblia. Então, se nós somos o Consolador prometido, nós somos aqueles que devemos levar consolação, discernimento, reflexão às pessoas, para que elas possam compreender que tudo é uma questão de interpretação, mas para isso nós precisamos ter essas concepções muito bem estruturadas dentro de nós. Então, Kardec, por exemplo, além da gente oferecer essa
essa reflexão, às vezes, e ter essas reflexões, nós podemos oferecer para eles, a Kardec, foi a única pessoa, é a única pessoa que resolveu estudar o fenômeno da comunicação com os espíritos, independente de qual religião a pessoa professe, criando uma forma de que, através da comunicação dada, através da expressão daquele espírito, nós possamos dizer se ele é um espírito que vem em paz, se ele é um espírito que realmente quer prejudicar alguém, se ele é um espírito que traz algum desconforto, se ele é um espírito que precisa da nossa oração. Foi o único. É uma obra que todas as religiões deviam abraçar, porque em todas as religiões se abraça o contato com o mundo espiritual, sem, no entanto, analisar esse contato. E Allan Kardec era muito favorável a isso, que nós pudéssemos, na nossa religião, na nossa fé, na nossa filosofia, abraçar todas as religiões, explicando a elas aquilo que ficasse incompreendido. E o que Kardec, Fernanda, falou e que o Evangelho não apontou? Além dessas relações, a gente vai ver lá na parte 2 do livro Céu e Inferno. Ele vai nos trazer exemplos de espírito. E aí, muito sabiamente, qual o primeiro tipo que ele vai nos apresentar? Dos espíritos felizes. Existe uma leva de irmãos felizes que se comunicaram com ele, inclusive recém-desencarnados, porque ele precisava fazer a correlação para que muitas pessoas que tivessem conhecido aqueles irmãos pudessem ver que eles hoje eram felizes, fruto da vida que levaram. O segundo tipo de espíritos são os espíritos em condições medianas. Sofreram alguma coisa, ficaram em estado de perturbação mais intenso, mas naquele momento já estavam conseguindo se sair melhor. O terceiro foram os espíritos sofredores. Então, tem lá várias comunicações de espíritos que sofriam por diversos motivos. No quarto, os suicidas, acabando com essa tristeza para as famílias em achar que seus filhos estavam perdidos eternamente, naquilo que eles consideravam uma ação purgatorial eterna. Imagina as mães que acreditam ainda que seus filhos estão perdidos para sempre, que elas nunca vão se encontrar com eles, porque eles tiraram a própria vida. Para sempre é muito tempo, né, gente? Para sempre é muito tempo. Depois ele vai falar dos criminosos arrependidos. Várias entrevistas com espíritos criminosos arrependidos. E, por último, aí ele deixa os piores. São os espíritos endurecidos no mal. Todo mundo que trabalha com reunião mediúnica já pegou essas peças para conversar. Não dá nem para conversar muito tempo. No livro Libertação, a Margarida, que é a obsidiada mor, vamos dizer, do livro, porque existem muitos obsidiados. Ela tinha constantemente ao seu lado, na cama, 3 obsessores hipnotizadores. Um era o que comandava tudo. Os outros 2 ficavam ligados a ela hipnoticamente. Um desses 2 ainda se dava conta do que acontecia no ambiente. O terceiro não olhava para lado nenhum, era o tempo inteiro focado na pobre da Margarida. Quando o processo começa a se dissolver, o primeiro, que era o Saldanha, ele chega
E o segundo, que percebia o ambiente ao redor, fala que também quer se modificar, porque ele já estava cansado daquilo. Porque o mal, ele cansa. Porque ele não promove uma evolução. Então tem uma hora que o espírito vai se cansar. Como aquele espírito que Jesus narra em Lucas, que abandona a casa, porque estava cansado de ficar só ali dentro. Mas o terceiro, esse era um espírito endurecido. E ele só consegue ser desligado de Margarida através de uma reunião mediúnica. Que é na reunião mediúnica que ele de novo volta a sentir um corpo físico. Não para prejudicar, mas para falar. E na sua rebeldia ele consegue ser atendido e temporariamente afastado de Margarida para que ela pudesse se recompor. Então, meus amigos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aquilo, né? Aquela perguntinha que nós estamos na ponta da língua sempre. Se influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso é tão sério para a gente compreender essa primeira afirmativa do Manuel Filomeno de Miranda, porque a gente tem que se perguntar, eu estou sendo dirigida por quem? Quem é que está me dirigindo? Quem é que toma as rédeas de vez em quando do meu pensamento e das minhas ações? Só nós vamos saber responder isso, dentro das nossas reflexões. E só nós, que somos espíritas e estudamos Kardec, podemos compreender o valor da obra que ele trouxe. Porque ele vai dizer assim, a sua flutuação de humor pode não ser só sua. A sua TPM pode não ser só TPM. O seu cansaço pode não ser só seu. Quando a gente para pensar nisso, a gente vai entender por que tem épocas que nós ficamos tão diferentes. Será que nós já sabemos distinguir o que é nosso e do que é do outro? Meus amigos, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu não sei se eu fui feliz, mas espero que eu tenha sido, porque o Evangelho é um manancial de conhecimentos para nós. Mas, como diz Emmanuel, se Cristo é a porta, Kardec é a chave. Muita paz para todos nós. Não pode ficar aí, não pode ir embora, não. Eu falo muito, gente, tem que dar uma pausa. Eu trouxe aí várias reflexões, e eu estava aqui pensando, né, Fernanda? E muita gente, eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas muita gente aqui, da nossa região aqui, fala que Kardec está ultrapassado, né? Aonde é que a gente pode utilizar essa afirmativa? A gente ainda nem começou a estudar, bem dizer, a doutrina espírita, né? Eu ontem estava fazendo o culto do Evangelho no lar, e daquelas coisas que a gente fala, que a gente de vez em quando fala assim, nunca percebi isso na minha vida aqui, e percebi. Lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda do que faz a vossa mão direita, o Espírito Vicente de Paulo vai falar assim para a gente. Não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos?
Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o povo acha que a gente não tem que estudar o modelo guia. O povo acha que a gente não tem que estudar Kardec. Quando Emmanuel fala isso, para se entender Jesus, precisa ter a chave. Além disso tudo, o Novo Testamento, que a gente sabe tão pouco, e o Velho, que a gente nem, muitas vezes, nem conhece lá os profetas que estão ali, né? Meu povo. Nós fazemos o estudo do Evangelho Redivivo. Nós estamos no campo experimental da FEB. No campo experimental da FEB, a gente está no Apocalipse. Eu hoje assisti o capítulo 14 e 15 do Apocalipse, até onde deu, e vim aqui conversar com vocês. O tanto de que a gente tem que saber do Antigo Testamento para compreender o Novo. O tanto que a gente tem que entender o contexto histórico. Sem a história, não tem o presente, né? A gente não sabe nada, Tânia. Cada vez que a gente estuda, a gente fala assim, é verdade, eu não sei nada. Só sei que nada sei. Tem que continuar. Por isso que Emmanuel está estudando há 2000 anos o Evangelho. É sério, é muito sério. Mas, Fernanda, até, né? Eu comecei tão afoita porque eu queria ouvir a Fernanda, e esqueci. Tem gente aqui na nossa sala hoje que não conhece a Fernanda. A Fernanda é lá do Rio de Janeiro. Ela não trabalha só nessa casa espírita que ela falou. Lá, aí no Rio, vocês têm, Fernanda, essa troca de oradores no mês de Kardec? A gente tem o mês espírita que está acontecendo aqui na região dos Lagos, no 34º CEU, porque a gente aqui tem um colegiado espírita unificado no Rio de Janeiro, né? Que é o CERJ, e aqui na nossa região é o 34º CEU, então a gente tem um trabalho assim. A gente, depois da pandemia, continuou com alguns estudos virtuais e continuamos também com os estudos com as portas abertas, né? Das casas com as portas abertas. E isso nos deu essa oportunidade maravilhosa de eu viajar para Franca. Eu falo assim para meu marido, hoje eu vou para Franca, amor. Tá? O povo lá de Franca. E o Evangelho Redivivo, Fernanda, é pela FEB, né? Você é uma das trabalhadoras lá, né? Coordenadora de estudos. Não, eu faço parte do campo experimental. De vez em quando a gente faz uns estudos lá, porque eles convidam para a gente poder fazer. E na Casa René Peça nós temos o Evangelho Redivivo também, que esse é um programa nacional. E o Evangelho Redivivo, na nossa casa, a gente está no livro de Lucas. Só que no campo experimental, a gente já está estudando Apocalipse, mas eles só publicaram até Atos dos Apóstolos, nem as cartas de Paulo ainda. O Atos? Espera aí. Aqui, novinho, gente, que delícia. Ó, Atos dos Apóstolos, e esse é o de João, que é o próximo que a gente vai fazer. Esses são os livros que já estão publicados. Ah, que bom. Eu sou uma defensora do Evangelho, me permite, desculpa quem não gosta, mas eu acho que todo mundo tem que estudar um modelo guia. Sim, Fernanda. Ai, Fernandinha, se a gente pudesse, a gente ia ficar aí, né? Ué, Valdete? A Valdete também é uma estudiosa, assim, sabe? A Valdete adora Paulo, né? Até quietinha. Ela adora. A Valdete está bem quietinha. Ô, Tânia, tem uma amiga também lá de São Carlos. Ah, é? São Carlos dos Pinhais, é a Rosi Casarini. Ah, minha seja amiga, ela está aí. bem-vinda. Ai, que bom, seja bem-vinda. Eu gostei muito de ouvi-la falar, porque eu já tinha comentado aquele livro do Herculano Pires,
a Bíblia e o Evangelho, né? Então, quando ela disse do Moisés que há passagens onde ele afirma que se todas as pessoas pudessem, né, exercer assim a comunicação, porque ele proibiu realmente quem não fazia direito dentro dos princípios que deveria fazer, mas ele afirma, como você falou em outros lugares, né? Exatamente. O Herculano ressalta bem isso daí. Sim, sim. Não sei se você já viu o livro dele, Herculano Pires. Amiga, eu ainda não consegui ler tanto livro. É porque nós aqui de São Paulo gostamos muito, né? Ele era daqui, esteve em Franca algumas vezes, era amigo aí do casal Novelino, então a gente tem muita ligação com o Herculano. Eu, outro dia, estava vendo que nós estamos pesquisando umas obras, porque o Evangelho Redivivo ele está no Apocalipse, mas ele vai continuar estudando, né? E aí, nessa coisa que a gente viu que tem uma preciosidade do Herculano Pires, deixa eu ver se eu acho aqui, que não é do Herculano, não, eu me enganei aqui, é do Hermínio Miranda. Hermínio, agora Hermínio Miranda, que é o Evangelho Agnóstico de Tomé. Que nós vamos nos embrenhar. Ele que escreveu também. O Miranda é outro também muito importante. Sim. O Hermínio agora... Eu estou fazendo um estudo, assim, participando de um curso, às quartas-feiras, lá com o povo de Brasília, do Atos dos Apóstolos. Então, você está fazendo o Evangelho Redivivo dos Atos dos Apóstolos. Então, é com Sérgio Plum. Ele é carioca, porque a pronúncia dele é toda carioca. Sérgio Plum. Oi? Sérgio Plum. Não é? Não, é Sérgio. Ele dá até os textos explicando, igual ele falou. O Atos dos Apóstolos é o princípio do Livro dos Médiuns, porque ali tem muita comunicação com os apóstolos, né? Nós estamos no capítulo 5, mas ali Pedro recebe, faz discursos, então tem muita comunicação. Gente, quem quiser, é só entrar na Federação Espírita, que tem o Evangelho Redivivo, você pode começar desde o livro 1. E seguindo, e se preparar para ir uns 9 anos de estudo. Então, eu esqueci, Sérgio, eu não guardo os nomes. É muito grupo, amiga, tá tudo bem. É muita gente. Tá na terça ele diz que estão terminando o Evangelho de João, e eu faço na quarta Atos dos Apóstolos. É muito bom. Ele é que expõe e ele dá os textos. Ele põe o versículo e põe um texto explicativo, falando a parte histórica, cultural do povo hebreu, porque é aquilo que você disse, para entender Jesus, a gente tem que conhecer a parte histórica, cultural, né? Para entender tudo o que ele disse. Exatamente, exatamente. Aí eu entro e pergunto uma coisa para as duas, né? Muita gente acha que o espiritismo é elitizado. Ele não é. Ele é a favor da proliferação dos conhecimentos para todos, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa vontade de estudar, não é? Porque estudando a gente vai... melhoramos até os nossos relacionamentos, né? Não vou falar nem doutrinário, nem nada. Os nossos relacionamentos sociais aí com as pessoas, né? Os nossos relacionamentos humanos, vamos dizer assim. Então, e além do mais, eu falo, já disse isso para a nossa amiga Valdete, porque ela é mais novinha, ela sabe disso. Nos deixa os estudos... Com 80 anos, por isso que eu sou mais nova. Nos deixa cada vez mais lúcidos, não é? Afasta aquele alemãozinho aí do nosso caminho, porque a gente está exercitando a nossa mente, não é, minhas amigas?
amigas e meus amigos? Olha, Tânia, eu não sei o que acontece, mas eu estudo há 5 anos no campo experimental. Eu não sei o que acontece, eu não tenho como explicar o que acontece, mas eu tenho uma coisa a falar sobre estudar o Evangelho. Ele nos pacifica. E você não repara isso imediatamente. Você percebe ao longo do tempo que ele nos pacifica profundamente. E eu não sei por que isso. Ou melhor, eu não sabia até um dia que eu li, estava lendo um texto de Emmanuel, acho que era Emmanuel, e ele, desses textos, vinha de luz, e ele fazia uma colocação muito interessante. Ele dizia assim, não minto, foi a Amélia Rodrigues, e ela dizia assim, numa passagem, que os discípulos, eles comungavam, não é comungavam a palavra, mas vou usar essa palavra, da intimidade do Senhor. E eu não sei te explicar, mas essa é a impressão que a gente tem. Que a gente convive com o Senhor, de alguma forma. Então, a gente se sente, todas as pessoas falam isso, elas se sentem pacificadas, tocadas de alguma forma. Você é professora? Sou. De que nível? Ser professor hoje em dia precisa ter muito equilíbrio. Então, não, pergunta assim, se dá aula para a jovem ou a faculdade? Eu dou aula, não, eu dou aula para aquele que me dá passagem direta para nosso lar, para o 6º ano. Eu tenho passagem comprada direto para nosso lar. Que matéria, Fernanda? A melhor, matemática. Eu fui professora de geografia e evangelizadora, mas quando a gente falava de Jesus na evangelização, a classe ficava pacificada, como você disse. Não, eu tenho exemplo aqui concreto. Eu ajudo o orientador a acalmar para poder entrar para dentro da sala. Aquela musiquinha bem simplesinha. Jesus está passando por aqui. Aí vai aqui eu estou até arrepiada. É aquele silêncio, aquela calma para a gente começar o nosso dia. É isso que a Fernanda falou. Eu estou até emocionada. Jesus é tudo não isso. Sabe explicar, mas é isso aí mesmo. É Jesus. Jesus, né? Não tem outra palavra. Ah, Fernanda. Fernanda precisa voltar mais vezes aqui, né, Solange? Precisamos pagar a passagem dela. Ai, online é tão bom, né? Olha aqui, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio e Franca. Tem seu Ailson aí, ó, lá da região. E pouca gente. E São Carlos. São Carlos, tem né? uma em São Carlos também. A gente precisa ampliar as nossas conexões, né? Vamos dizer assim. Ai, mas eu fiquei muito feliz, Fernanda. Que pena que a gente não possa continuar mais, mas a Fernanda vai voltar, né? Né, Solange? Muito obrigada. O ano que vem, se Deus quiser, a Nandinha vai deixar um dia lá na agendinha dela. Fernanda, gratidão mesmo, viu, minha amiga? Muito obrigada. E Jesus é isso, ele nos aproxima uns dos outros, né? Seja na alegria, seja nas dores, né? Que a gente possa, que nós sejamos, né? Que a gente possa ter mais humanos, né? Vamos dizer assim, Jesus nos dá mais essa humanidade que estamos necessitando nos nossos convívios, né?
ter a compaixão daquele que está conosco na caminhada. É lindo. Ai, Fernandinha, mais alguma palavra, minha amiga? Não, só agradecer pela oportunidade de trabalho, porque a gente está aqui em amizade, mas também é trabalho, né? Sim, trabalhar para Jesus não é fácil, hein? Trabalha, exatamente. A gente trabalha, além de no nosso dia a dia, a gente trabalha de vez em quando aqui também, trazendo algumas reflexões, né? Para que a gente possa se aprofundar, que a gente possa conhecer um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais sobre o Cristo na nossa vida. Que assim seja. Gratidão, minha amiga. Então, agora eu sinto muito, meus amigos, mas nós vamos ter que terminar, né? E que a espiritualidade amiga continue amparando, iluminando a nossa amiga Fernanda, para que ela continue com esse trabalho, que ela sempre possa voltar aqui, né, para conversar conosco e nos contagiar nessa alegria que ela tem. Como que chamava a mensagem mesmo do dia, Solange? Porque tem a alegria cristã e nós falamos das... Já falo aqui para você. Eu já passei aqui. Que é a glória cristã, que é a glória de Cristo, né? Então, que nós possamos ter tudo isso. Fernandinha, nós já estamos quase no final do ano, que esse final do ano possa ser mais abençoado e que o ano que vem, com a graça, com a glória cristã de Jesus, você esteja aqui conosco. Tá bom, querida? Vai ser um prazer. Para nós é imenso também a sua participação, tá bom? Então vamos agora, meus amigos, vamos para a nossa sensibilização final. Lembrando que na próxima semana nós teremos a nossa amiga Rutineia, que é da USA Intermunicipal aqui de Franca também. Ela irá fazer também algum comentário sobre Kardec, né? Eu não tenho ainda o título, tudo, mas assim que tiver, a gente vai passar para vocês. Então, vamos agora para os nossos momentos finais. Eu quero muito agradecer a essa espiritualidade amiga que nos propiciou esses momentos de reflexões, de aconchego aí com Cristo, nosso querido Jesus, e que Ele possa, nesse instante, juntamente com nossos queridos amigos espirituais, os benfeitores da casa, um momentinho, os benfeitores da nossa casa espírita, possa estar conosco, né? A equipe do senhor José Marcos Garcia, né, possa nos amparar, nos iluminar, para que possamos, assim, continuar a nossa caminhada. Que eles possam visitar os nossos lares, fluidificando as nossas águas, trazendo também o passe, juntamente com esses fluidos benéficos que irão nos fortalecer para a caminhada. E que toda essa energia refazedora possa se expandir a todos os nossos amores, a todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, que todos possam receber todo o amparo, toda a proteção e, principalmente, toda a alegria vinda de Jesus. Gratidão, bons amigos. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor,
e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, meus amigos, muito obrigada pela presença de todos. Nandinha, um beijão especial a você por ter nos trazido essas reflexões. Gratidão a todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Um beijo no coração de todos.